É o seguinte. Bem, gente, dando continuidade à nossa aula remota, tivemos a oportunidade de ver na aula anterior aquilo que nós chamamos de Revolução Industrial. E agora iremos ver a chamada Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, no século XVIII. É importante ressaltar para vocês que o século XVIII ele é conhecido como o século das grandes revoluções. E por que o século XVIII ele é assim chamado século das grandes revoluções? Porque nele ocorreu o que nós chamamos de Revolução Industrial na Inglaterra, a própria Revolução Francesa que nós estamos vendo hoje, tá certo? A independência dos Estados Unidos e a revolução intelectual, que foi o iluminismo, a influência do iluminismo dentro deste contexto, tá certo? Por isso que o século XVIII é tido como o século das grandes revoluções. É importante salientar para vocês que dentro do contexto da Revolução Francesa, você vai ter o grande desenvolvimento do pensamento dos iluministas, tá certo? Esta revolução intelectual ocorre dentro desse processo da Revolução também Francesa. Mas é importante ressaltar, lembrar vocês, que o iluminismo ele foi um movimento que ocorreu no século XVII na Inglaterra. Mas ele vai ter o seu apogeu no século XVIII por meio da Revolução Francesa, tá certo? Só esse lembrete aí para a gente não fazer aí nenhuma confusão, tá? É importante percebermos que a Revolução Francesa ela vai ser um movimento que vai acarretar e vai movimentar todos os indivíduos da sociedade, tá certo? Você vai ter o terceiro estado que se vai rebelar contra o primeiro e o segundo estado e haverá consequências em relação a isso. Você vai ter o fortalecimento aí da burguesia, tá certo? E teremos também a influência da maçonaria dentro do processo da Revolução Francesa, que está estruturado em cima de um tripé chamado de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, fraternité, égalité. Este era o lema da Revolução Francesa, tá certo? E aí vamos entender o que foi, na verdade, a Revolução Francesa, que ocorre em 1789. Ou seja, é a famosa revolução marcante da Europa do século XVIII. Então, a Revolução Francesa ela vai iniciar no dia 17 de junho de 1789, tá certo? Foi um movimento impulsionado pela burguesia, é a burguesia que vai fermentar as ideias, né, de libertação, é a burguesia que vai fermentar a ideia de acabar com essa estrutura monarca feudal, arcaica, atrasada, tá certo? E contou com a participação das camadas inferiores, tá certo? Dos camponeses, dos pobres que viviam na cidade e que viviam em péssimas condições de miséria, de fome. É este grupo que vai da sociedade que vai apoiar a burguesia para que aconteça aí a Revolução Francesa. Então, em 14 de julho, tá certo? Em 14 de julho de 1789, os parisienses, né, a população de Paris, tomaram a prisão da Bastilha e aí soltaram os prisioneiros políticos, tá certo? E houve aí a grande mudança do governo francês. Eu gosto de ressaltar algo para vocês nesse contexto. Caindo no Enem, em um vestibular, numa prova, em um concurso público, a seguinte pergunta: qual foi o grande marco
da Revolução Francesa. Não tenha dúvida de marcar a questão. Foi a queda da Bastilha, né? O que era a Bastilha? Tornou-se um centro prisional em que a monarquia colocava lá todos aqueles indivíduos que politicamente discordavam da monarquia absolutista francesa e dos indivíduos também da sociedade, da burguesia, qualquer outro indivíduo que se rebelasse contra as ideias da monarquia ou contra o sistema monárquico. Esses indivíduos eram presos na Bastilha. Quando não eram presos, eram condenados à guilhotina, à pena de morte. Tá certo? Então, um grande marco da Revolução Francesa, o que marca esse processo da Revolução Francesa historicamente foi a queda da Bastilha. Tá certo? E aí, tendo uma visão desse contexto histórico da Revolução Francesa, a Revolução Francesa ocorre no século XVIII, tá certo? Em que você vai ter uma França extremamente agrária, vivendo da agricultura, né? Com uma produção estruturada no modelo feudal, uma estrutura extremamente arcaica. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões, enquanto outros sofriam. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno grupo, tá certo, de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da pobreza, era preciso acabar com esse privilégio, com esse poder do rei Luís XVI. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, que era uma grande rival da França, que a gente já teve a oportunidade de ver isso quando estávamos vendo a Revolução Francesa, quando a gente viu também a questão do chamado bloqueio continental, a vinda da família real para o Brasil, a gente viu isso, né? Sendo aí a Inglaterra essa grande rival, a Inglaterra nesse período estava aí bem à frente economicamente da França, estava realizando a chamada Revolução Industrial, enquanto a França estava ainda numa atividade econômica agrária e extremamente rudimentar, arcaica, dentro dos moldes ou do modelo da estrutura feudal, tá certo? Essas consequências de miséria, pobreza da população, altos impostos e uma atividade econômica agrária extremamente atrasada vai proporcionar a Revolução Francesa, tá certo? E temos aqui as fases da Revolução Francesa, tá certo? Esta fase está dividida em três, o que nós chamamos de monarquia constitucional, né? Quando ocorre a Revolução, enquanto a burguesia, o povo toma o poder, a primeira estrutura, né, que vai ser montada vai ser a chamada monarquia constitucional. Tira o poder absolutista do rei e agora você vai ter uma monarquia constitucional, ou seja, o rei para governar ele vai ter que obedecer a uma constituição. Esse período vai de 1789 a 1792, tá certo? Quando chega em 1792, esse sistema de monarquia constitucional não dá certo, tá? Os monarcas são condenados à morte, à execução de morte, à guilhotina. E aí nós vamos ter a chamada Convenção Nacional, que é um outro sistema político que vai se dar para organizar a estrutura da Revolução. Esse vai de 1792 a 1795, vai durar 2 anos. E, por fim, nós vamos ter o chamado Diretório, que vai de 1795 a 1799, até quando nós vamos ter aí o golpe que vai ser dado por Napoleão Bonaparte, tá certo? Então vamos ver e vamos estudar essas 3 etapas um pouquinho mais na frente para a gente poder entender o que foi, na verdade, cada uma delas.
tá certo? E aqui nós vamos ver o que levou, quais as causas, né, que levaram à Revolução Francesa. Primeiro, é importante entendermos que a burguesia francesa estava preocupada em desenvolver o processo industrial na França. Queria acabar com as chamadas barreiras que restringiam aí a liberdade de comércio internacional. Queriam manter relações comerciais com outros países, tá certo? Dessa forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o chamado liberalismo econômico. A burguesia vai defender isso, esse chamado liberalismo econômico. A própria burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, tá certo? Pois a própria burguesia era quem sustentava o Estado e que pagava os impostos. É importante percebermos que das 3 camadas da sociedade, só o terceiro estado era quem pagava impostos. O clero e a nobreza estavam isentos, estavam livres dos impostos. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, só quem pagava era o terceiro. Né? E no terceiro estado estava a burguesia, os pequenos comerciantes, os camponeses. E é esse grupo, esse terceiro estado, que nós vimos que vai se rebelar. E apesar de ser a classe social economicamente dominante, a burguesia vai ter uma posição política e jurídica extremamente limitada. E ela vai querer os seus direitos políticos, tá certo? Ter representantes, estar presente dentro da estrutura política da França. Ela vai reivindicar por isso. E aí nós vamos ter a influência do pensamento iluminista na Revolução Francesa. Ou seja, o pensamento dos filósofos iluministas que vão, de certa forma, aí, serem financiados pela burguesia, e que esses ideais, essas ideias colocadas pelos pensadores do iluminismo vão influenciar a sociedade francesa no que se diz respeito ao terceiro estado. Então o iluminismo se propagou entre a burguesia e, consequentemente, também vai impulsionar a Revolução Francesa com seus ideais, com suas ideias revolucionárias. Este movimento intelectual, que é o iluminismo, né, fazia duras críticas às práticas econômicas do mercantilismo, do absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Então é importante percebermos, e seria bom que vocês grifassem aí, anotassem aí, que tanto a Revolução Francesa como os pensadores do iluminismo que apoiam a Revolução Francesa, eles são contras, tá certo? Ao absolutismo, tá certo? Em vez de dizer que são contra, a gente pode dizer que são anti, tá certo? Absolutistas, eles não gostam da estrutura do absolutismo, tá certo? Eles são contras ao mercantilismo, às práticas econômicas do mercantilismo e, consequentemente, anticlericais, tá certo? E totalmente contra a estrutura montada para a nobreza que sugava toda a riqueza do Estado para manter sua vida de luxo, tá certo? Então, as críticas feitas pelo movimento intelectual iluminista vai ser esse que vai entrar e ser bem aceito pelo terceiro estado, pelos camponeses, pela burguesia, pelos pobres que viviam em situações de miséria mesmo, de pobreza, tá certo? E aí nós temos os grandes pensadores, né, do iluminismo que vão atender a essas necessidades, que vão dar suporte aos ideais da Revolução Francesa. Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, tá certo? Esses indivíduos dar continuidade às influências dos seus pensamentos iluministas para a sociedade francesa do terceiro estado.
E aí nós começamos a entender a estrutura da crise econômica e política da França. A crítica que vai ser feita à estrutura econômica, tá certo? Às vésperas da Revolução de 1789, exigia reformas, mas gerava uma crise política, porque iria mexer com a estrutura política da França, que era uma estrutura política voltada para o absolutismo, tá certo? Esta se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos, que seria o primeiro e o segundo estado aí a pagar os impostos. E lógico que eles não vão aceitar, tá certo? E aí, pressionados pela situação, o rei Luís VI convoca os chamados Estados Gerais, uma espécie aí de assembleia formada pelos três elementos estruturais da sociedade francesa, que vai ser o primeiro Estado, que é composto pelo clero, o segundo Estado, que vai ser formado pela nobreza, e o terceiro Estado, que é composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro e nem ao segundo Estado, no qual se destacava a burguesia, que dentro desse terceiro Estado estava a burguesia, os camponeses, os pequenos comerciantes, né, o povo. E aí, o terceiro Estado, mais numeroso, logicamente, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim o terceiro Estado poderia passar normas que pudessem favorecer a eles, tá certo? Então vai ser uma grande luta dessa Assembleia para que os votos fossem por estados. No caso, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, tá certo? E isso o terceiro estado vai lutar para que as normas dos seus direitos fossem favoráveis a eles, tá certo? E aqui nós temos um pouco da estrutura da sociedade da França, né, que vamos ter aí a chamada Revolução Francesa. Você vai ter 1% da população que vai ser formada pelo o chamado primeiro Estado. O primeiro Estado aqui é formado pelo clero, e é lógico que toda vez que se referir a clero está se referindo aí à igreja, tá certo? Na França a igreja estava no topo da pirâmide, era o primeiro Estado. E o segundo estado, que era formado pela nobreza, pelo rei, pelos seus súditos, pela aristocracia, era o que nós chamamos de segundo estado. Lembrando-se que tanto o primeiro estado como também o segundo estado, eles não pagavam impostos. Só quem pagava imposto aqui era o terceiro estado. Mais uma vez ressaltando aqui que o segundo estado era composto de 2% da população. A grande maioria estava na base da pirâmide social, que representava aí 97% da população, ou seja, a grande maioria, que formava aí o que nós chamamos de terceiro estado, que era composto pela burguesia, pelos camponeses, os chamados sans-lords, tá certo? Que representavam aí a maior parte da população e arcava aí com o pagamento de todos os impostos. Ou seja, quem pagava só impostos aqui era o terceiro estado, tá certo? No entanto, tanto o primeiro como o segundo estado estavam aí isentos, tá certo? De pagarem os impostos. E aí recuaram estas propostas e as votações continuaram a ser realizadas por estados. Isso em relação à Assembleia que foi convocada dos Estados Gerais pelo rei Luís XVI, tá? Desta forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado, o baixo clero, se prepararam para esta Assembleia. Em seguida, declararam-se
os legítimos representantes da nação, formando assim a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. E aí vai ser implantado aquele sistema de monarquia constitucional, tá certo? Que aí você vai ter o processo aí que vai se dar para o contexto do processo da Revolução Francesa. A outra parte, como o assunto é extenso, a gente vai ver na nossa próxima aula a segunda parte, tá certo? Espero que deu para entender. Esses tópicos que aí estão são os assuntos que mais caem aí no Enem, como também os assuntos da segunda parte. Então fique atento, faça suas anotações para a gente não perder aí o nosso raciocínio, tá certo? Vamos dar continuidade à segunda parte da Revolução Francesa na nossa próxima aula. Um abraço a todos.